Como é que é, então, de uma maneira sucinta, objetiva, a tua estratégia de investimentos e no que você investe especificamente? E se muda, de que maneira que muda? A minha estratégia, ela se baseia no princípio de que primeiro eu tenho que estar vivo para depois ficar rico, né? Não é legal inverter a ordem, né? Ficar rico e morrer. Então, eu sempre começo por essa questão de reservas. Eu tenho a minha reserva de emergência, que hoje ela seria capaz de me sustentar durante 1 ano. Okay. E se algo acontecesse comigo. Além dessa reserva, eu penso sempre, é uma reserva em reais, porque eu moro no Brasil. Então, é uma moeda fraca, né? Tem que ter uma reserva em dólares. Eu tenho uma carteira nos Estados Unidos e lá eu tenho essa mesma reserva em dólar. Tá. Só que o dólar é uma moeda melhor do que o real, porque ele aceita no mundo todo e só quem valoriza o real é a gente e os nossos vizinhos que têm moedas piores ainda do que as nossas, né? Enquanto 8 bilhões de pessoas querem dólar, a gente vai ter uns 300 milhões querendo real. Uhum. Então, é muito menos público. E o dólar, embora seja melhor, ele tem um problema. Se a gente for pegar nesse ano, 20% dos dólares que estão circulando no mundo foram criados em 2020. Certo. Então, eles inflacionaram muito o dólar. Uhum. E se a gente for pensar... 20%. Por causa do Covid. Isso. E se a gente for pensar nas funções da moeda, a moeda tinha que ser uma unidade de conta, ou seja, algo conversível, né? Um meio de troca, você pegar a moeda para trocar por outras coisas, é assim que ela surgiu na história. Eu queria trocar um porco com você por uma lança. Só que você não quer o porco, você quer peixe do Kaique. E o Kaique também não quer o meu porco, ele quer maçã. Aí todo mundo começou a trocar por um meio mais líquido, sal, por exemplo, e transacionava em sal. Assim surgiu a moeda como um meio de troca, a moeda mercadoria. E o último ponto é ser uma reserva de valor, é ser capaz de manter... a palavra salário. Exato, muito bem observado pelo Kaique. Ah, garoto! E aí, o último ponto é ser capaz de manter valor ao longo do tempo. E as moedas hoje não mantêm mais valor, porque os bancos centrais, eles planejam ter taxas de inflação para desvalorizar a moeda. Eles ficam criando mais moeda a cada ano, eles querem que a moeda perca valor. E a mesma coisa com o dólar. Ele é melhor do que o real? É, mas ele não é uma reserva de valor. Então, eu penso, o que vai ser capaz de manter valor ao longo do tempo? E aí... O Thiago sempre fala, pô, as pessoas ricas, elas têm negócios, né? Ou elas herdaram negócios, elas venderam negócios. Sim. Negócios conseguem fazer isso? Conseguem. Mas quais negócios? O mundo, ele tá mudando cada vez mais rápido. Se a gente pensar hoje, é meio que loucura não ter Google, Apple, Facebook na carteira, né? Sim. Mas nos anos 2000 era meio que loucura não ter Nokia, Yahoo, né? E outras empresas na carteira que agora, basicamente, elas não existem mais ou estão muito abaixo do preço que já valeram. Sim. Então, negócio é importante ter? Ter. É legal. Eu tenho alguns. Só que o que já se provou no tempo para manter valor? Se eu fosse viajar para o passado, o que teve valor durante todo o passado e que provavelmente, porque não é certo, a gente não sabe o que o futuro reserva para a gente, vai manter valor no futuro? Ouro, por exemplo, ele é uma reserva de valor testada pelo tempo. Se a gente fosse entrar numa máquina do tempo agora, no DeLorean, vou viajar eu e você para o passado. Se a gente cair em qualquer lugar onde havia civilização, o ouro seria valioso. Sim. Os incas, os astecas valorizavam ouro e nem tinham moeda. Era medida em ouro, né? Durante muito tempo foi medida em ouro. Era a base do sistema monetário na Europa, né? O metalismo. Quando os espanhóis chegaram aqui, por exemplo, nas Américas, encontraram o Império Inca, os astecas, eles não usavam o ouro como moeda de troca, mas usavam para adereços, para alguns era sagrado. Os incas falavam que o ouro era o suor do sol e a prata era as lágrimas da lua. Então eles tinham valor naquilo. E então, se a gente fosse para o Império Inca, para os astecas, para a China, para a Europa, todo mundo valorizava o ouro. Muito provavelmente no futuro ele vai continuar sendo valorizado. Isso pode mudar? Pode, porque o Elon Musk pode descobrir ouro em Marte e entupir o mercado de ouro, né? Mas ele seria algo que teria espaço no meu portfólio. E um outro ponto é aquilo de novidade que está surgindo. O Bitcoin, por exemplo, ele tem espaço porque além de ter várias características similares à do ouro, ele é escasso, ele é negociado no mercado global, ele não se deteriora com o tempo. Sim. A joia mais antiga já achada data de 4.500 a.C., né? Então tem 6.500 anos e dá para ser vendida na Vivara hoje. É só meio rústica, talvez não fizesse sucesso. Ou até uma blogueira comprar, aí faz sucesso, né? Porque ela começa a mostrar para os outros que é um pedaço de ouro. Essa joia é um anel. É um anel. É um anel de ouro. Peraí, um anel há 4.000... Há 4.500 anos. Aliás, 6.500 anos, porque 4.500 anos antes de Cristo. Uau, já tinha anel. Já tinha anel. Então, você vê que o Bitcoin tem esses elementos, ele é escasso, negociado no mercado global, ele é não deteriorável, igual o ouro, embora ele fique na rede, né? Então ele depende da existência da internet para isso. Ele tem, de certa maneira, um valor intrínseco, assim como o ouro tem. Por que ele tem valor? Porque ele é algo que não pode ser confiscado em um mundo onde governos querem cada vez mais do nosso patrimônio.
porque estão cada vez mais endividados, né? Aqui no Brasil, a diferença entre o que a gente arrecada e gasta nesse ano, sem contar juros da dívida, ficou em 1 trilhão. Pro ano que vem, o planejado é 247 bilhões de déficit. Então já estão planejando gastar 250 bilhões praticamente a mais. Só que planejamento de gasto do governo é tipo planejamento de obra, né, cara? Vai demorar quanto tempo aí pro pedreiro fazer o banheiro? 6 meses. Demora 9, né? Então é a mesma coisa. Esse gasto ele vai subindo. E a expectativa, primeiro você se endivida, daqui a pouco tá difícil de se endividar, ninguém mais acredita que aquela dívida vai ser paga, aí começa a vir aumento de imposto. E ter alguma coisa que protege o seu patrimônio dessa sanha dos governos, acaba mostrando que aquilo tem valor, que é o caso do Bitcoin. Então acho que vale a pena ter um pouquinho em Bitcoin também. Sempre que me perguntam, e eu já fiz essa pergunta várias vezes para outras pessoas também, se você fosse para o futuro, viajar 50 anos no tempo, a mesma máquina do tempo que a gente entrou vai levar a gente para o futuro agora. O que você colocaria numa mala para ter valor de compra? Para ter poder de compra lá na frente, né? E, você vai colocar real? O real tem 26 anos, que já perdeu 90% do poder de compra. Capaz de você chegar daqui a 50 anos e nem ser mais o real a moeda da nossa economia aqui, não ter mudado a moeda. O real tem 26 anos e já é a segunda mais longeva aqui do Brasil. A gente trocou de moeda 10 vezes. A gente cortou um monte de zero no meio do caminho, que a moeda inflacionava muito. Então, levar real só levaria se fosse para levar notas de R$1. Porque a nota de R$1 hoje você vende por R$50, né? Virou de colecionador. O dólar, ele é melhor, porque ele já tem mais de 240 anos, né? É uma única moeda até agora. Não trocaram, não cortaram zero, a inflação foi bem menor. Mas com o governo americano produzindo esse tanto de dólar a cada ano, será que ele não vai perder muito valor? O ouro teve valor durante muito tempo no passado, então acho que tem um espaço maior na minha mala. E o Bitcoin? Vamos colocar pouco, porque só tem 12 anos. Mas, cara, quanto que esse pouco pode valer lá na frente? Quem fez essa viagem no tempo de 2009 para cá e botou um pouquinho de Bitcoin, tá milionário hoje, cara. Tá milionário. Se a gente for pegar em 2010, era possível com $1 comprar mais de 1.000 Bitcoins. Hoje, precisamos de uns 22 mil dólares para comprar um único Bitcoin. Então, se esse cara comprou esses 1.000 Bitcoins, né? Olha o dinheiro que ele tem hoje. Explica assim de uma maneira didática, eu tô aqui pensando, por que a gente muda de moeda? Qual o objetivo disso? Eu não sei. Bom, o que tem acontecido no Brasil... Real, cruzeiro, cruzado novo... O que acontece aqui no Brasil, né, durante boa parte da nossa história, é que o governo, quando ele precisa gastar, ele tem basicamente 3 alternativas. Ou ele aumenta impostos para aumentar a arrecadação, só que aumentar impostos é muito impopular. Tanto que sempre que se fala em aumento de imposto, o pessoal fala, não, vamos aumentar só para os ricos, porque o rico é a minoria, né? Então, tudo bem, não é no meu bolso, é daqueles safados, daqueles milionários lá que podem pagar mais imposto. Mas pois é, mas é impopular. O que eles podem fazer depois disso é, a gente está gastando mais do que a gente arrecada, precisa vir dinheiro de algum canto, vamos emitir dívida. Emitir dívida é muito menos impopular. Até uma hora que a dívida fica tão grande que fica difícil emitir mais dívida, a não ser que seja por juros altos. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente está quase batendo um endividamento igual ao PIB de um ano. Ou seja, para pagar a dívida hoje, precisaria pegar toda a riqueza produzida em um ano e pagar essa dívida. O que é muita coisa, cara. Absurdo. E o mais interessante é que provavelmente a nossa dívida vai crescer numa velocidade maior do que o crescimento do PIB. Então só tende a piorar essa conta. E uma última maneira de fazer isso, que ela é mais indolor, principalmente no começo, é criar mais dinheiro. Você cria mais dinheiro através de mecanismos que existem para isso. Na verdade, é uma série de proibições e uma série de maneiras de contornar as proibições. Você cria mais dinheiro e coloca na economia. E no começo todo mundo fica feliz. Quem não gosta de ganhar mais dinheiro? Quem não gosta que o governo fale, agora tu vai ganhar um auxílio, né? E dá na mão da pessoa. Todo mundo gosta no começo. Mas se vem através de criação de dinheiro, simplesmente, e a economia não produz mais, com o tempo, né? Você tinha um tanto de dinheiro para um tanto de bens. De repente, você dobra o dinheiro e os bens estão iguais. O preço dos bens tende a subir. E aí tem um aspecto, né? Não é linear. Se a gente dobrou o dinheiro, o preço dos bens dobra igual. Pode ser que triplique, quadruplique, porque as pessoas começam a perder confiança no dinheiro e começam a correr para comprar os bens. Isso aconteceu em vários episódios da história. O pessoal rejeita a moeda e troca na mesma hora por aquilo que consegue. Uma vez eu recebi um amigo americano aqui no Brasil e ele achou interessante, estava fazendo intercâmbio. Ele ficou na casa de um pessoal e falou, cara, eles foram fazer uma compra de mês.
Tipo, eles compram tudo no mesmo dia do mês para durar o mês todo. Ele falou, por que o pessoal faz isso aqui no Brasil? Pro americano não tinha sentido, né? Uhum. Falei, cara, isso é herança da época que a inflação era muito alta. Isso. Porque todo dia as coisas mudavam de preço, então o pessoal tinha que comprar naquela hora, porque no dia seguinte já estava mais caro. Ele falou, nossa, que coisa doida. E a gente acostumou com isso no Brasil. Então, por que a gente troca de moeda? Porque chegava um momento onde as pessoas rejeitavam a moeda. Aí o governo fazia o quê? Vamos tentar dar uma repaginada. A gente troca e dessa maneira o pessoal vê se adquire confiança novamente na moeda. E a gente fez isso até agora 10 vezes, desde que a família real veio para cá em 1808. Caracas, 10 vezes. 10 vezes. E tem um ponto interessante nisso, Joel. Como eu disse, no começo, quando você produz mais dinheiro, todo mundo gosta. Depois vem a conta com o aumento de preços, né? Com a inflação. Só que, geralmente, como a gente troca de presidente a cada 4 anos, quem paga a conta não é o cara que fez o negócio. É o que vem depois. É o que vem depois. E, com sorte, você consegue culpar o que veio depois por isso. Porque o conceito de inflação no Brasil, ele é ensinado errado. A gente entende inflação como aumento dos preços. E quem aumenta o preço? É o comerciante malvadão, né? Sim. Só que inflação não é isso. Inflação, os preços estão aumentando em consequência de um aumento de oferta monetária, de mais dinheiro sendo enfiado na economia. Sim. E aí, quando você aprende esse conceito novo, né, quem controla o aumento de oferta monetária? É o governo. Então, a inflação seria culpa do governo. Mas se ensinar errado, a gente protege o governo e culpa os comerciantes inescrupulosos que estão aumentando o preço das coisas.